Existem raros, mas raríssimos momentos no Brasil que a gente olha e fala, poxa, é para isso que eu pago imposto. Especialmente porque o serviço aqui é uma porcaria, o Estado é uma droga, então normalmente a gente fica puto da vida quando tem que pagar qualquer conta, qualquer imposto. Porém, dá uma olhada nessas imagens, elas são satisfatórias, é para isso que eu pago imposto. Dá uma olhada. Sai, sai! Não, para! E é pra isso que eu pago imposto, pra ver a polícia militar descendo a lomba nas costas de vagabundo, dando borrachada em vagabundo. Isso é satisfatório, isso aquece o coração. É nesses momentos que eu falo, graças a Deus, viva a PM, desça a lomba nas costas desse excremento. Mas para você entender o contexto, eu vou explicar para vocês. Tudo começa com o governador Tarcísio de Freitas, que enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria, estabelece e garante a manutenção das escolas cívico-militares aqui no estado de São Paulo. Vale lembrar que o descondenado que está na presidência da República tem tentado acabar com as escolas cívico-militares porque elas são um marco na gestão Jair Bolsonaro e também são um marco de ensino de qualidade, de respeito aos valores patrióticos, aos valores conservadores, cristãos, aos valores da família. São escolas que, ao invés de doutrinarem alunos para se tornarem comunistas, vagabundos, desocupados e dependentes do Estado, formam cidadãos de bem, pessoas honestas que vão ter sucesso na vida. E não é isso que a esquerda quer. Pois bem, o governador enviou esse projeto para a Lespe e estudantes que não estudam, que não aprendem nada, que não trabalham, que não produzem, que são verdadeiros encostos, que não valem o peso que eles fazem na terra, resolveram ir para a Assembleia Legislativa protestar. Mas não foi um protesto simples de plenário, onde eles ficam lá fazendo as badernas deles e enchendo o saco de quem tenta votar o projeto, não. Muito pelo contrário, eles resolveram invadir o plenário da Assembleia Legislativa. É exatamente isso. Foram lá e invadiram o plenário. Sabe quem estava ajudando eles? O Eduardo Suplicy, que muita gente fica, ele é bonzinho, ele é um saco. Foi vereador chato pra caramba, fica com aquela porcaria do renda mínima, não produz nada, defende cracudo, defende tudo que há de imoral no país, fazia da Câmara quase uma cracolândia e agora foi lá encher o saco na Lespe. Pois bem, ele pegou os estudantes que não estudam e resolveu capitanear uma manifestação. A polícia militar, ali sob o comando do presidente André do Prado, fica aqui meus cumprimentos pelo brilhantismo do trabalho, tanto do governador Tarcísio, quanto do presidente André do Prado, como também do capitão Derrite e de toda a força policial. Pegaram os estudantes e convidaram eles a se retirarem. Eles não quiseram se retirar, apanharam igual animais sardentos, chechelentos, como bichos peçonhentos. Foi uma surra bonita de ver. Vamos repetir as imagens aí, porque isso é muito bonito. Dá uma olhada. Sai, sai! Não, para! Naturalmente, toda a gentalha da esquerda resolveu ficar reclamando. A Luna Zaratini foi encher o saco lá no Instagram dela, falando, oh, que absurdo, a polícia militar bateu nos estudantes. Bom, começa que eles invadiram o plenário, estavam errados. Se não tivessem invadido o plenário, não teriam apanhado como chechelentos que são. Se não tivessem ido até lá atormentar, se tivessem só se manifestado, nada disso teria acontecido. Agora fica a pergunta, esses energúmenos serão obrigados a estudar em escolas cívico-militares? Não. Eles serão forçados a ir nessas escolas? Também não. Eles poderão continuar sendo os maconheiros, vagabundos que eles são, onde eles bem entenderem. Não é problema de ninguém. A questão é que as pessoas que quiserem dar uma educação de qualidade para os seus filhos, o governador Tarcísio de Freitas assegurou essa garantia em São Paulo. Mas para a esquerda, não basta eles serem analfabetos, burros, fedidos, que não tomam banho, que são pessoas escrotas. Não, eles têm que ainda contaminar toda a sociedade, contaminar toda a rede de ensino do estado de São Paulo e impedir os seres humanos de terem educação de qualidade. Eles têm que ser uns animais primitivos que têm o mesmo QI de um macaquinho treinado pela NASA e querem que todos sejam iguais. Felizmente, a Assembleia Legislativa não permitiu que isso acontecesse, o projeto foi aprovado, então além do desespero de não terem conseguido barrar a escola cívico-militar, ainda estão com a lomba inchada por apanhar da polícia.
Parabéns mais uma vez, é para isso que eu pago imposto. Agora vamos à pauta ruim, porque a gente está no Brasil, a gente vai sair de São Paulo, que é governado pelo Tarcísio, e vamos para Brasília. Pois é, Brasília tem o quê? O STF. Em STF tem o quê? Impunidade. Pois bem, foi julgado no STF o processo que tem a pena do Zé Dirceu por corrupção. E a segunda turma votou por 3-2 que houve prescrição no caso, ou seja, caducou, passou do prazo, já deu, perdeu a validade e extinguiram a pena do Zé Dirceu. Bem-vindos ao país do Lula, o país da impunidade. A maioria dos ministros da segunda turma extinguiu a pena. Só que não é só isso, o argumento da Central da Defesa é prescrição. Os advogados sustentaram que na data da publicação da sentença, em março de 2017, o crime de 2009 já estava prescrito, porque a denúncia foi recebida apenas em junho de 2016. Como o Zé Dirceu tinha mais de 70 anos na época da condenação, os prazos prescricionais caíram pela metade. A favor do Zé Dirceu votaram o atual ministro da Justiça, que à época era ministro do STF, Ricardo Lewandowski, Nunes Marques e Gilmar Mendes. Dessa forma, ficaram vencidos no caso o relator Edson Fachin e Carmen Lúcia, que, pasmem, votaram contra o José Dirceu. Isso, para mim, só demonstra o retrato da impunidade que a gente vê no país. E isso é um presságio do que vai acontecer com os processos do Lula. Escreve bem o que eu tô te falando aqui. A gente sabe que o Lula não foi absolvido de nada. Os processos dele foram anulados e voltaram ao status quo, ou seja, começaram lá atrás. As provas coletadas foram destruídas, os processos voltaram. O que vai acontecer no curso disso tudo? Vai acontecer que vai haver a prescrição. O Lula já tem lá mais de 70 anos, talvez quase 80. Eu particularmente não sei qual a idade desse infeliz, mas a questão é que ele já passa dos 70 anos, os prazos prescricionais caem pela metade, ainda não houve sentença condenatória, provavelmente vai ser prescrito também. E ele também vai sair impune, assim como o seu grande comparsa José Dirceu, que já começa a ensaiar, inclusive, o seu retorno ao parlamento brasileiro. E você tem dúvida que haverá idiotas suficientes para votarem nele e tornarem ele deputado federal? Eu tenho absoluta certeza. Essa gente, eles conseguem arregimentar um bando de imbecil para votar nos comparsas dele. É impressionante. Assim como é impressionante a sanha legiferante do governo Lula para censurar as pessoas. E agora eles, seus comparsas, estão criando um consórcio de censura ao melhor estilo Coreia do Norte. Só que a legislação de fake news, que eles tanto gostam de imputar para todo mundo, inclusive eu estou sendo investigado por isso, só vale para a oposição. Porque a Janja e o Felipe Neto falam besteira e mentiras à torto e direito e nada acontece. @choquei, a taxação é para as empresas e não para o consumidor. Isso é falso. Isso é falso porque atualmente as empresas já pagam impostos para itens abaixo de $50, enquanto os consumidores são isentos da cobrança. O governo acusou empresas de se passarem por consumidores para evitarem taxas e pretende cobrar impostos. Está aqui a fonte, está no G1. E aí continua, vamos ao Felipe Neto. Se você viu que o governo vai tributar a Shopee, Shein, AliExpress, saiba, estão mentindo para você. Pois bem, vem a CNN. Porclá Oliveira, Shopee, Shein, AliExpress, Jabuti para taxar compras até $50 ganha adesão na Câmara. Pois é, na prática tá aí a própria CNN desmentindo o Felipe Neto, mas cadê que foram investigados por propagar mentiras em favor do governo Lula? Aí ninguém fala nada, né? Aí é uma grande hipocrisia, eles podem mentir a rodo e todo mundo tem que engolir. Assim como o Arthur Lira está tendo que engolir o Felipe Neto, que o chamou de excrementíssimo. É isso mesmo. Segundo o procurador, olha lá que legal, a declaração do influenciador foi mero impulso e desabafo. As ofensas do Felipe Neto, quando proferidas contra o Lira, são meros dissabores cotidianos aos olhos da lei. Experimenta você falar isso para qualquer outra pessoa. Experimenta você falar isso para o ministro do STF, você vai ver o que acontece. Chamar o Lira de excrementíssimo não é crime e nem ofende a honra da Câmara dos Deputados, segundo a jurisprudência. O MP pediu o arquivamento da ação movida contra o Felipe Neto. E aí ele diz, enfrentamos toda tentativa de silenciamento. Ele faz parte do grupo de trabalho que quer censurar as pessoas que criticam o Lula no Twitter. Ele é o verdadeiro paladino da democracia relativa. A questão é a seguinte, essa crítica não merece nem ser investigada pelo MP, segundo o MP. Mas as pessoas do 8 de janeiro que estavam se manifestando seguem presas. Esses são os 2 pesos e 2 medidas do Brasil. E falando em fake news, dá uma olhada nessa notícia aqui, ó. Polícia guincha caminhão do MTST que transportava marmitas em Porto Alegre por estar com o IPVA vencido. E aí eu pergunto, é mentira do MST? Vai ter inquérito também?
O Paulo Pimenta vai ficar quieto porque o MST agora denunciando que o seu caminhão foi guinchado, o caminhão do MST que em tese estaria fazendo caridade, mas não estava com os impostos em dia. E aparentemente as marmitas que seriam levadas pelo MST para as pessoas, num raro lapso do MST fazendo alguma coisa de bem para um brasileiro, guincharam o caminhão dos caras, assim como aconteceu com as outras doações que chegavam no Rio Grande do Sul. Afinal de contas, a NTT, é o governo Lula, é o Eduardo Leite, taxando você enquanto as pessoas morrem de fome. O interessante é que a Polícia Militar do Rio Grande do Sul afirma em nota que o veículo estava sem pagar imposto desde 2013. Segundo a corporação, as marmitas estavam dentro do caminhão e foram entregues para moradores do condomínio, conforme já havia previsão. Só que aí fica a pergunta, né? É fake news? Não era fake news? O MST pode questionar, pode criticar? Como é que é quando é o MST, né? Porque se fosse eu, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro falando, aí já vinha o Paulo Pimenta, já vinha a PGR, já vinha o Batman, a Liga da Justiça, para vir aqui perseguir por simplesmente falar a verdade contra o governo. Assim como é verdade, essa matéria aqui que são no Oeste, ó, Lula ignora pedidos para proteger empregos no Rio Grande do Sul. O presidente ainda não assinou o decreto que permite a redução de jornada de trabalho no estado. Ele não faz a menor questão de manter os postos de trabalho. Lula não faz a menor questão de manter a população gaúcha empregada, assim como não faz a menor questão de garantir alimentação, garantir saúde, garantir segurança ou garantir o mínimo para que a água seja escoada. Na grande verdade, o Lula apenas usa os corpos como palanque da tragédia que acontece no Rio Grande do Sul. Mas o governo do ódio do Jair Bolsonaro, conforme dizem os esquerdistas, foi responsável por salvar milhões de empregos na pandemia. Já o governo do amor garante que todo mundo fica desempregado. Aí, quando a gente para comparar a gestão da pandemia de Jair Bolsonaro e a gestão da crise do Lula, fica evidente quem se preocupa com as pessoas, quem queria manter os postos de trabalho, que era tido como uma pessoa do ódio, que era o presidente Bolsonaro. E por sua vez, o cara que é do amor, o Lula, como diz a imprensa, simplesmente ignorou toda a população gaúcha, tá deixando as pessoas perderem emprego, as empresas falirem, e não tá nem aí, tá passeando com a Janja e tirando foto com o cachorro. Inclusive, os diretores da Fiergs afirmaram que o ministro Luiz Marinho não sabe ou finge não saber que essa lei autoriza o presidente da República a agir por decreto com rapidez. A medida beneficiaria 2,5 a 3 milhões de pessoas, mas o Lula não faz a lei. A Fiergs propôs ainda a adoção de férias coletivas, antecipação de férias individuais e flexibilização do banco de horas, o que também não foi acolhido pelo governo do PT. E aí eles dizem o seguinte: uma simples linha de crédito não será suficiente para reativar essas empresas ou permitir a aquisição de novas máquinas. Só que o Lula está dizendo para todo canto que mandou 50 milhões para o Rio Grande do Sul e com isso ele vai salvar a pátria. Não vai salvar ninguém, só vai endividar ainda mais as pessoas. Só que aí dá uma olhada, aí a gente tem o IBGE. Pois é, o IBGE agora pediu ao governo 38 milhões de reais para fazer pesquisa no Rio Grande do Sul, arrasado pelas chuvas. Seria mais barato contratar o Ibope, né? Mas assim, virou uma festa a tragédia no Rio Grande do Sul. E o IBGE também quer uma fatia do dinheiro dos pagadores de impostos. O presidente é o Márcio Pockmann, aquele imbecil de Campinas que não sabe fazer conta, não entende nada de economia, e disse que a organização pretende fazer uma pesquisa para a população do Rio Grande do Sul depois das fortes enchentes em mais de 460 cidades. Agora, o que a população do Rio Grande do Sul precisa? De 38 milhões investidos em infraestrutura, ou de uma pesquisa capitaneada pelo imbecil do Márcio Pockmann? Sim, não dá para entender a lógica dessa gente. A ação depende da aprovação orçamentária do Ministério do Planejamento e Orçamento. 38 milhões para ações. E assim, é claro que o Pockmann não explicou detalhadamente para que se refere cada centavo desse valor. A pesquisa está lá no meio e ele vai simplesmente fatiar como ele bem entender, sem qualquer transparência, porque é uma gestão PT. E aí, olha que interessante, o governo Lula resolveu fazer uma reunião com ministros da Agricultura. Você vai pensar, foram salvar o Rio Grande do Sul. Não. A reunião aconteceu em um resort de luxo no Mato Grosso. Estava prevista para acontecer em Cuiabá, mas ele alegou que a cidade não possuía infraestrutura adequada. O local da reunião do G20 no Brasil foi realocado para o resort All Inclusive Malai Manso, localizado na Chapada dos Guimarães. O resort está vinculado a André Maggi, filho do ex-senador Blairo Maggi, que foi governador do Mato Grosso. Só que aí o Ministério alega o quê? Que tinha insuficiência de infraestrutura adequada. E aí, vamos aspas porque o Ministério disse: depois de uma busca detalhada em toda a cidade, não foi possível encontrar um local com infraestrutura suficiente que atendesse todas as exigências necessárias para o evento desse porte. Disse em comunicado, então ele simplesmente optou por gastar e levar todo mundo para um resort. Legal, imagina você: vou fazer uma festa na minha casa. Ah, a galera não vai ficar confortável. Ah, vai todo mundo pro resort, eu pago. Deve ser bom ter dinheiro assim, né? Pena que é nosso dinheiro e a gente passa perrengue. E aí, olha só, vamos usar mais uma grande estapafúrdia fala imbecil do Lula.
Abrindo aspas pro Lula. Põe a manchete aqui do lado. Ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis mais a Embraer, disse Lula em reunião. Mais uma vez ele agradeceu a monstruosidade. Depois de agradecer a pandemia, ele disse que a Boeing sofreu um desastre, ou seja, uma queda de avião, e por isso não quis mais a Embraer. A grande verdade, vamos concordar, é que o Lula não tá no uso das suas capacidades mentais. Ele nunca foi alguém muito inteligente, agora tá mostrando o sujeito atroz que ele é, a pessoa voraz, vil, sem qualquer escrúpulo ou empatia que ele realmente é. E assim, é claro que agora ele quer remover o vídeo, assim como fez com o apoio ao Bozo, mas a gente não vai deixar, então dá uma olhada no vídeo. Vão voltar a Embraer vender mais avião. Outro dia a Embraer era uma empresa quase quebrada, foi vendada para a Boeing. Ainda bem que acabou que teve um desastre e não quis mais a Infraero. Ainda bem que acabou que teve um desastre e não quis mais a Infraero. Ela agora voltou a ser coqueluche no mundo da aviação. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse morto chamado coronavírus. É impressionante como o Lula sai falando qualquer coisa a esmo e depois as pessoas têm que apagar as cacas. Assim como ele prometeu que teria um plano de segurança para a Amazônia há mais de um ano e nada foi feito. E aí eu fico pensando, será que ele também vai agradecer agora as queimadas da Amazônia ou a morte dos Yanomamis? Enfim, quase um ano depois dessa promessa, nada, absolutamente nada foi feito. Na verdade, o que nós temos ali é excesso de viagens, eventos esvaziados e muito tempo para cumprir as promessas que ele nunca vai realizar. A grande verdade é que o investimento do projeto é de 2 bilhões, foi financiado pelo Fundo da Amazônia e gerido pelo BNDES, que será distribuído entre os fundos que devem ficar com 80% desse montante e o restinho para a Polícia Rodoviária Federal. A Amazônia se tornou o epicentro da atuação criminosa, inclusive de 22 facções em disputas pelo controle de rotas de tráfico e contrabando na região, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Comando Vermelho se tornou a facção dominante, mas que coisa, né? Não é o Comando Vermelho que cuida da favela da Maré, onde o tal ministro entrou? É só uma curiosidade. A proximidade com países produtores de cocaína, como Peru e Colômbia, facilita e muito a atuação no local. Já as queimadas em fevereiro de 2024, 950 mil hectares afetados pelo fogo. Um aumento de, pasmem, 410% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, 79% atingiu áreas de vegetação nativa, em especial biomas da Amazônia e do Cerrado. Cadê a porcaria do DiCaprio e da Greta Thunberg? Sumiram? E aí, gente, vamos lá. Alexandre de Moraes suspende leis que proibia a linguagem neutra nos estados de Minas Gerais e Goiás. Ele é relator de ações que foram apresentadas por grupos LGTV, HDMI e 4K. E ele suspendeu 2 leis municipais que proíbem o uso de ensino de linguagem neutra. As normas são dos municípios de Ibirité e Águas Lindas, de Goiás. E impede o uso daquele dialeto estúpido, burro, não binário, de todes e menine e toda aquela imbecilidade. Aí, sabe o que ele disse? Olha só. A proibição de divulgação de conteúdos na atividade de ensino em estabelecimentos educacionais, nos moldes efetivados pela lei municipal impugnada, implica na ingerência explícita do Poder Legislativo Municipal no currículo pedagógico ministrado por instituições de ensino vinculadas ao Sistema Nacional de Educação. Bom, para que a gente precisa de legislativo quando a gente tem um ministro multifunções que pode legislar em todos os assuntos, né? O grande problema é que toda a educação vai à bancarrota por conta de imbecis que querem, de alguma maneira, implementar a linguagem neutra. E, infelizmente, isso agora foi chancelado por um ministro do STF. O problema é que o Moraes está legislando em vários assuntos. Também meteu o bedelho agora no aborto, suspendendo a decisão do Conselho Federal de Medicina para impedir a sistolia fetal em bebês de mais de 22 semanas ou 5 meses de gestação. Inclusive, isso foi objeto de discussão na Câmara ontem e teve até comunistas se jogando no chão. Dá uma olhada. E aí, gente, a gente vê esse tipo de absurdo, de bobeira feito por esses esquerdistas. E eu falo para vocês, ontem teve uma atrocidade na Câmara. Existe uma CPI para investigar a violência contra as mulheres. E elas resolveram chamar o presidente do CREMESP e do CFM para virem aqui e tentarem achincalhar eles por conta da decisão de afastar médicos do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, que realizaram 10 vezes mais aborto do que a média dos outros hospitais municipais. Eles vieram defender aqui, tecnicamente, a monstruosidade que é a sistolia fetal em bebês com mais de 5 meses de gestação. É um procedimento cruel, é um procedimento bárbaro,
Mas infelizmente, para a esquerda, pouco importa a vida da criança. Eles estão mais preocupados em matar o bebê do que em prender estupradores, por exemplo. É uma verdadeira barbaridade o que eles fazem. E ontem foi uma verdadeira guerra aqui. Mas muito em breve eu tenho novidades sobre o assunto e aquela galera do Hospital Vila Nova Cachoeirinha vai ser investigada. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.